Resolução do Enem de 2023, aqui no Estudoteca a gente está resolvendo as questões de biologia, e aqui a gente tem a questão 125 da prova rosa. Essa questão aqui que fala do barbatimão, que é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais, beleza? Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, a periderme e o floema. Peri é algo que é periférico, né? Tá na parte externa, e derme é tecido, né? E floema, vocês devem conhecer, mas é um tecido condutor de seiva, mais precisamente condutor de seiva elaborada, né? Que é o carboidrato, o açúcar produzido pela fotossíntese. A planta produz açúcar pela fotossíntese lá nas folhas, e através do floema, ela manda esse açúcar para outras partes da planta, para nutrir. As outras partes da planta precisam receber esse açúcar para ter energia, certo? A extração da casca tem levado à morte de muitos indivíduos dessa espécie, quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco. Aqueles que têm parte da casca retirada sem completar a circunferência podem sobreviver. A morte desses indivíduos, recorrente da tirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção da... Bom, já dei uma dica, mas vamos olhar aqui esse esquema. Então, isso daqui é como se fosse o corte, né, do tronco da árvore. Eu cortei a árvore e estou olhando lá de cima. A gente veria que eu vou ter aqui esses feixes vasculares, que são essas duas bolinhas aqui juntas, né? Essas duas bolinhas, na verdade, são vários tubinhos, né, que são os vasos condutores. Sendo que em roxo, eu tenho aqui, externamente, portanto, né, eu tenho o floema, que é o vaso que vai conduzir seiva elaborada. Como eu disse, a planta produz açúcar nas folhas por fotossíntese, e esse açúcar é mandado para as outras partes da planta. Então ela produz o açúcar aqui, nas folhas, e ela manda esse açúcar para outras partes das plantas, como por exemplo, a raiz. A raiz não faz fotossíntese, ela precisa receber o produto da fotossíntese, que é o carboidrato que a raiz vai utilizar para produzir energia, beleza? E você tem também o xilema, né, que está aqui mais internamente, eu representei por verde. Esse xilema ele vai levar a água absorvida nas raízes e os sais absorvidos nas raízes para as folhas, porque essas folhas vão precisar dessa água e desses sais também, beleza? Bom, então no caso lá, ele falou de eu cortar um anel no tronco, um anel que dê a volta, né, um anel completo no tronco dessa árvore. E qual que é o problema disso? Que ele vai falar que algumas plantas morrem por causa disso. Isso daqui nada mais é do que o famoso anel de Malpighi, o experimento feito pelo estudioso, né, o italiano Malpighi, que fez a retirada desse anel e ele viu que a planta morre. Por quê? Porque eu vou ter a retirada do floema. E aí quando eu tiro o floema, o açúcar produzido nas folhas não chega em algumas partes da planta. Nesse caso não vai chegar onde? Na raiz. A raiz não vai receber essa seiva elaborada, esse açúcar. E aí, a raiz não recebendo esse açúcar, vai faltar nutrientes para ela, e ela vai acabar tendo falta de energia por ter falta de nutrientes, e vai acabar morrendo. E quando a raiz morre, a planta não consegue mais absorver a água, e aí, não tendo água, as folhas também não vão fazer fotossíntese, e a planta como um todo morre. Beleza? Então, é isso que acontece. Então a gente pode dizer que a morte desses indivíduos recorrente da retirada do anel completo da casca é provocada pela interrupção da fotossíntese. Na primeiro momento não, porque as folhas vão continuar recebendo água pelo xilema no primeiro momento, né? Depois elas vão ter problemas, mas não pela interrupção da fotossíntese. Interrupção da transpiração é a liberação de água pelas folhas por causa da fotossíntese. Se a fotossíntese não vai parar, as folhas vão continuar fazendo fotossíntese e vão continuar liberando o vapor d'água pelos estômatos, vão continuar transpirando. Troca de gases é o que os estômatos fazem, né? Eles liberam vapor d'água, absorvem gás carbônico. Se tem fotossíntese, tem trocas gasosas, tá bom? Formação de brotos. Bom, isso aqui ele, né, tirou não sei da onde. Nutrição das raízes? Sim, né? Se eu tenho a retirada do floema, a seiva elaborada não chega das folhas nas raízes, e as raízes não vão então receber os nutrientes, e aí gera uma série de problemas. Então, o impacto da retirada do floema nada mais, nada menos do que principalmente a interrupção da nutrição das raízes, beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida deixa aqui no comentário, se inscreve no canal se você quiser mais conteúdos assim.